sobre escalas termométricas. Mas antes da gente falar de escala termométrica, é extremamente importante a gente definir o que é temperatura, né? Então vamos lá. Temperatura. Temperatura a gente define como nada mais nada menos do que o grau de agitação das moléculas. Ou seja, o quão rápido ou quão devagar essas moléculas elas se agitam. Então, grau de agitação das moléculas. Ou seja, quanto mais grande for esse grau de agitação, maior a minha temperatura, certo? No entanto, quanto menos essas moléculas do meu composto, da minha substância, do meu corpo, elas se agitam, mais frio, entre aspas, é a minha temperatura, ou seja, menor é a minha temperatura. Só que quando a gente fala de temperatura, a gente tem que pensar sempre. Temperatura é uma grandeza, primeiro, que é escalar, tá? Grandeza escalar. Por quê? Porque basta que eu coloque uma grandeza que representa essa temperatura, eu já estou definindo ela. Por exemplo, 3 graus Celsius, tá? 3 graus Celsius é uma temperatura. 5 graus Fahrenheit. Ou também, como vocês costumam ver lá em química, por exemplo, 273 Kelvin. Detalhe que, quando eu estou trabalhando em Kelvin, eu nunca falo graus Kelvin, mas sim sempre Kelvin, certo? Então, definindo como a gente sabe agora o que é temperatura, a gente precisa encontrar uma maneira de poder medir isso. E para a gente poder medir isso, a gente tem que trabalhar com o que a gente chama de escalas termométricas. Só que escalas termométricas, eu tenho uma infinidade de escalas termométricas. Se eu quiser até, eu posso vir e criar a minha, tá? Como eu sugiro que vocês possam fazer ao final desse vídeo. Então, vamos lá. Para começar, a gente trabalha com três unidades diferentes. Bom, para nós que estamos aqui no Brasil, a gente costuma falar em graus Celsius, né? Então, vamos lá. Graus Celsius, certo? Representado pelo grau e a letra C. Mas eu não estou nos Estados Unidos, Diego. Eu não estou no Brasil, Diego. Eu estou aqui nos Estados Unidos. Se eu estiver aqui nos Estados Unidos, eu vou trabalhar com Fahrenheit, por exemplo. Não só nos Estados Unidos. Mas eu faço muito exercício de química. E para fazer exercício de química, eu trabalho muito com Kelvin. Então eu também vou trabalhar com a unidade de Kelvin, que a gente representa pela letra K. Certo? Então tá bom. Vamos trabalhar com essas três escalas primeiro. Quando eu falo dessas três escalas, para a gente poder estabelecer um padrão, nós vamos estabelecer um padrão a partir da água. Por que a partir da água? Porque é uma substância que a gente sabe qual é o ponto de ebulição e a gente sabe qual é o ponto de fusão. Lembrando sempre que ponto de fusão é a passagem do sólido para o líquido e ebulição é onde a água ferve, certo? Quando a gente está a uma temperatura de 1 atm a nível do mar, a gente sabe que a água ferve a 100 graus Celsius. Mas quanto que vale 100 graus Celsius na minha escala Fahrenheit? Na minha escala Fahrenheit, 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. Mas na escala Kelvin já passa para 373 Kelvin. Não mais graus Kelvin, certo? Falar graus Kelvin tá errado, gente. Tem que ser sempre Kelvin, certo? Beleza. Então, o ponto de fusão da água, quando ela passa do sólido para o líquido, a gente sabe que é quanto? A partir de 0 graus Celsius, conforme a minha temperatura vai subindo, eu consigo já ter água líquida, tá? E para Fahrenheit, essa temperatura corresponde a 32. Na Kelvin, 273. Ou seja, aqui tem um detalhe. Quando a gente olha para a escala Celsius, a gente vê que a representação de 0 a 100, a gente pode dividir em 100 unidades iguais, né? Assim como na escala em Kelvin. Então, de 273 para 373. O mesmo tanto que eu vario para chegar no ponto de ebulição da água, é o mesmo tanto que eu vario na escala Kelvin para chegar no ponto de ebulição da água. Então, aqui eu posso dizer que são escalas centígradas, tá? Porque eu posso dividir em 100 partes iguais. O que não acontece com a nossa escala Fahrenheit. Até aqui tudo bem. Mas eu quero saber
uma temperatura qualquer, porque é muito fácil eu saber qual que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, né? Mas e quando eu tenho uma temperatura qualquer aqui? Temperatura Fahrenheit não, temperatura em graus Celsius, certo? Uma temperatura em Fahrenheit e uma temperatura em Kelvin. Quanto que vale essas correspondências? Aqui eu preciso estabelecer um parâmetro, estabelecer uma formulinha, aliás, para que eu consiga ter essas representações. Então o primeiro passo que a gente faz é pegar a temperatura que eu quero menos a temperatura de fusão, certo? Ou seja, Tc menos zero. Isso vai ter que ser igual a Tf menos 32. E vai ter que ser igual a Tk menos 273. E esse é o primeiro passo que a gente faz. Só que isso já representa? Não, ainda não representa as minhas equivalências em escalas. Ou seja, então eu vou vir e vou dividir o ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Ou seja, 100 menos 0, 212 menos 32, 373, menos 273. Quando eu tenho isso, eu vou chegar na seguinte equação. Temperatura em graus Celsius sobre 100 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 180 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 100 também. Certo? Então se eu pego e eu posso simplificar mais aqui. Como que eu posso simplificar? Bom, 0, 0 no denominador, vai embora. Se eu divido agora tudo por 2, eu vou ter aqui, dividindo tudo embaixo por 2, eu tenho aqui a minha temperatura em graus Celsius sobre 5, 10 dividido por 2 dá 5. A temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 18 por 2 dá 9. É igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido também por 5. Agora sim eu tenho a representação em todas as escalas. E eu posso usar sempre essas para fazer a transformação de temperaturas de uma escala para outra? Posso. Basta que eu use duas a duas e eu consigo ter as minhas equivalências termométricas, certo? Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com Celsius e Kelvin, eu faço temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a Tk menos 273 sobre 5. 5 com 5 vai embora. O que acontece? A minha temperatura em graus Celsius equivalente em Kelvin vai ser sempre temperatura em Kelvin menos 273. Ou ainda, como vocês veem lá em Química, que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Certo? Podemos fazer uma outra relação? Podemos. Vamos fazer então para a temperatura em graus Celsius e a correspondência em Fahrenheit. Quando eu faço essa representação, tem como eu simplificar mais alguma grandeza aqui? Mais alguns números? Não. Se não tem como eu simplificar, isso aqui me dá já a minha formulinha em Celsius e temperatura em Fahrenheit. Certo? Se eu quiser ainda temperatura em Fahrenheit e Kelvin, basta que eu faça Tf menos 32 dividido por 9 é igual a Tk menos 273 dividido por 5. Também já é minha correspondência pronta em Fahrenheit para Kelvin. Então agora eu vou estar criando a minha escala. A minha escala eu vou chamar de escala M, tá? Então a minha escala eu vou falar aqui. Isso é um número que vocês podem escolher, tá? A minha eu vou escolher que a correspondência do ponto de fusão da água em 0 vai ser, para mim, 10. E a correspondência de 100 graus Celsius
para mim vai ser 110, certo? Se eu quero uma temperatura qualquer, então eu tenho um TC e aqui eu tenho um TM. Primeiro passo, TC menos 0 é igual a TM menos 10, dividido por 100 menos 0 é igual a 110 menos 10. Ou seja, se eu tenho 100 aqui e aqui também vai ter 100, isso eu cancelo. Logo, eu vou ter que, subindo para cá, TC é igual a TM menos 10. E essa é a minha correspondência na minha nova escala que eu acabei de criar. Entenderam? Se ficar alguma dúvida, ficar alguma pergunta, manda aí pra gente, @mate.kim no Instagram e @matekim no YouTube, tá bom? E aguardo vocês na próxima aula. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E a gente espera vocês na próxima aula. Um beijo!